Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar início aos estudos de calorimetria. Calorimetria vai estudar a influência do calor, das formas de transferência de energia na forma de calor, nos corpos, né, no nosso dia a dia e como é que esses corpos, então, se comportam diante dessa forma de energia. Nós já vimos que o calor, né, é uma energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, e agora nós vamos estudar com mais detalhes como é que é essa propagação de calor e qual é a influência que os nossos objetos sofrem ao receber este tipo de energia. Vamos lá? Nós vamos começar com o conceito de sensação térmica. Nós já vimos anteriormente que a sensação térmica é a forma com que os corpos sentem a mudança, né, modificação de temperatura ao seu redor. A sensação térmica é uma característica muito particular de cada um dos corpos, então ela não é um conceito estudado cientificamente porque acaba sendo um conceito subjetivo. Eu, muitas vezes, tenho um comportamento diferente em relação às modificações de temperatura ao meu redor do que você, por exemplo. Então, como é algo percebido pelo corpo de acordo com as características de cada corpo, nós não vamos discutir sensação térmica, e sim o conceito científico que é equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico? É quando dois corpos atingem a mesma temperatura e esse conceito está relacionado aí com a transferência de energia térmica, com a transferência de calor. Lembrando sempre que o fluxo de calor sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até eles atingirem o equilíbrio térmico, que é apresentar a mesma temperatura no final deste processo. Nós vamos ver a seguir as formas que o calor tem de se propagar de um meio para o outro, de um corpo para o outro, e vamos discutir esse conceito de equilíbrio térmico ao decorrer aí do nosso capítulo de calorimetria. É muito importante a gente estudar as transferências aí de calor ou a propagação da energia na forma de calor, porque a gente tem várias formas no nosso dia a dia onde isso acontece. Um exemplo clássico é o exemplo aí das nossas proteções em relação à radiação solar. Então, quando a gente passa o protetor solar, a gente está protegendo aí o nosso corpo de receber, né, ou de absorver parte da energia que a gente recebe por forma de radiação. Outras, outros exemplos do nosso dia a dia poderiam estar com as modificações da temperatura de um ambiente, né? A gente tem aí os aquecedores, o ar-condicionado, ou mesmo as experiências que a gente tem no nosso dia a dia de pegar algum objeto que estava em aquecimento e pegar ele sem proteção e perceber que realmente a gente pode ter aí uma condução de calor, uma convecção de calor, uma irradiação de calor. Então, são várias formas que o calor tem de se transferir, que a gente observa no nosso dia a dia, percebe no nosso dia a dia, e nessa aula de hoje a gente vai discutir os aspectos, as especificidades dessas transferências. Quando a gente olha para a propagação de calor, então, ela pode acontecer de três formas. Pode ser a condução, a convecção ou a irradiação. E a gente vai definir cada um dos três. A condução é a transferência de calor de um corpo para o outro a partir do contato. Então, a condução ela precisa de um meio material para que essa energia seja aí transferida de um corpo para o outro. A gente fala que essa transferência, né, acontece por um fluxo de calor. A energia flui, né? Tem um caminho material aí para fluir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Outra forma de propagação do calor é a convecção. A convecção acontece por deslocamento de fluido de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Esse fluido, ele pode ser tanto líquido quanto gasoso, mas precisa ser um material que tenha fluidez entre as suas moléculas, por isso não pode ser um sólido. Uma coisa que a gente não pode perder de vista na convecção é que os fluidos de maior temperatura, eles são menos densos. Então, se a gente pensar aqui, vou pegar um apontador. Se a gente pensar aqui nesse movimento que está acontecendo dentro do líquido, eu estou desconsiderando nesse momento outras formas de transferência de calor aqui. Não estou pensando na questão da irradiação da chama, não estou pensando no contato em relação a essa chama, só estou pensando que aqui tem um fluido líquido que está quente e uma outra região desse fluido que está fria, só para a gente observar a convecção.
Então, o fluido de maior temperatura, que nesse caso aqui é a água quente, ele tem menor densidade. Então, o que vai acontecer? O fluido de menor densidade, ele vai tender a ir para cima da região que ele está aí, né? Vai subir. Isso faz com que o fluido de menor temperatura tenha que obrigatoriamente dar espaço a esse fluido que subiu, então esse fluido de menor temperatura vai descer. Então esse movimento, né, do fluido entre o fluido de menor densidade, mas que está com uma maior temperatura, subir, e o fluido de menor temperatura e maior densidade ter que descer, faz com que a gente tenha aí uma transferência de calor por convecção. 3 exemplos de convecção que nós vamos trabalhar nessa aula são geladeira, ar-condicionado e aquecimento de ambientes. Se a gente prestar atenção na geladeira, independente se ela tenha um freezer separado ou não, nesse sistema de duplex que nós temos hoje em dia, sempre há, independente desse sistema, né, uma refrigeração que fica acima das prateleiras. O que acontece? O ar frio que é gerado nessa região, como ele é mais denso, ele desce, e o ar quente das prateleiras aí, como ele é menos denso, ele sobe e é refrigerado, e esse movimento continua aí resfriando os alimentos pelas prateleiras. Notem que como as primeiras prateleiras recebem uma quantidade de ar frio maior do que as outras, aqui a gente coloca os alimentos que estragam com maior facilidade. Nas gavetas mais abaixo aí, né, geralmente nas gavetas que a gente coloca verdura, fruta, são aquelas que não necessitam de tanta refrigeração. Esse é o mesmo princípio de funcionamento do ar-condicionado. A gente coloca o ar-condicionado geralmente acima do ambiente, né, na parede e numa altura considerável, porque ele vai pegar o ar quente dessa região, vai resfriar e vai jogar ar frio. Então, esse movimento, ar quente que é menos denso, sobe, é resfriado, é liberado o ar frio, e esse ar frio é mais denso, ele desce nesse movimento aí do fluido à convecção. Os aquecimentos de ambiente pensam no contrário disso, né? De aquecer, geralmente as regiões do chão, porque aí eu gero uma quantidade de ar quente que eu sei que é menos denso e vai subir. Então, eu não posso ter um aquecimento de um ambiente que seja como o ar-condicionado, porque senão o ar quente não tem densidade suficiente para fazer a convecção. O ar quente sempre tem que partir, né? Aí, da parte inferior do ambiente para cima, porque ele é menos denso. E por fim, vamos estudar a irradiação, uma forma de transferência de calor ou de propagação do calor que não necessita de um meio material para se propagar. Se a gente observar, um efeito bastante interessante da irradiação é o efeito estufa. Sai radiação do nosso Sol, né? Vem para a Terra, e por conta da composição da atmosfera, parte dessa radiação não consegue voltar para o universo. Então, uma parte fica aqui no nosso ambiente terrestre, que é responsável pela manutenção da temperatura do nosso planeta e até pela existência de vida nele. Um problema que pode intensificar o efeito estufa, e aí a gente vai ter um problema de aquecimento global, são os gases produzidos aí na atividade humana, que podem modificar a composição da atmosfera e intensificar a quantidade de radiação que fica aqui. Aí isso provoca um aumento da temperatura terrestre. Então, a irradiação como forma de transferência de calor, de propagação de calor, é interessante porque ele não precisa de um meio material. Então, a gente tem energia vindo aí do universo, no caso do Sol, e nesse efeito de manter a energia aqui por conta da ação da atmosfera, a gente observa o efeito estufa. Não se esqueça que o efeito estufa é um efeito natural e a sua intensificação é uma atividade antrópica aí. E para encerrar os conceitos dessa aula, a gente vai falar do vaso de Deer ou da garrafa térmica. Ele é um dispositivo pensado para impedir as 3 formas de transferência de calor, né? A gente propagar calor nas 3 formas. Então, ele tenta manter a quantidade de calor que a gente coloca dentro dele preservada. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma tampa que impede que aconteça a convecção, né, do ar quente que está aqui dentro
sair se o nosso alimento estiver numa temperatura maior, né? Ou se ele estiver numa temperatura menor do ar quente, trocar aí por convecção energia com o material lá de dentro. A gente tem as paredes espelhadas que tentam impedir a perda de calor na forma de irradiação. Então, o calor vai irradiar para essa superfície espelhada e vai refletir para o próprio alimento. E a gente tem o vácuo aqui entre as paredes de vidro e a parede de plástico, tem vácuo para impedir transferência na forma de condução. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente treinar um pouquinho essas formas de propagação de calor. Primeiro exemplo, ele fala assim, ó, selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações. Então, o calor do Sol chega até nós por... Então, a gente sabe que a forma do Sol propagar o seu calor, né, ao longo aí do universo, de chegar nos planetas, é por irradiação ou radiação. Então, aqui só pode ser radiação na primeira. Vou escrever aqui, radiação. Poderia ser irradiação, mas como nas alternativas está radiação, né? As duas formas são sinônimas. Tá aqui, radiação. Aí, então, assim, uma moeda bem polida fica quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando ambas são expostas ao sol. Uma moeda bem polida, esse polimento que ela recebe deixa a sua face espelhada, então ela reflete aí a radiação solar. Então ela vai ficar menos quente do que uma moeda pintada aí de tinta preta, porque a cor preta absorve todas as formas de energia, né, da luz aí. Então aqui vai ficar menos quente, porque ela vai refletir este calor. Tá aí. E aí, na terceira, ele fala assim, ó, numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para outra extremidade de que forma? Então, pelo material, haverá uma condução, um fluxo de calor. Então, aqui é por condução. E essas três palavras estão lá na letra C. Então, radiação, menos e condução. Tá aqui. Próximo exemplo, ele fala assim, ó, no inverno usamos roupa de lã baseados em qual fato, né? Então, a lã é uma fonte de calor? A lã tá ali, né, transferindo calor para o seu corpo? Não, ela não é uma fonte de calor. Ela é uma boa absorvente, né? Um bom absorvente de calor. Ela vai absorver o calor do meio externo? Ela não vai absorver o calor do meio externo. Ela é uma boa condutora de calor? Não, se ela fosse boa condutora de calor, se o meio externo está mais frio, ela vai conduzir calor do nosso corpo para o meio externo, a gente não se sentiria aquecido, pelo contrário, a gente sentiria frio. Ela vai impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior? Exatamente. A lã ou as blusas de frio aí que nós utilizamos, elas funcionam como isolantes, né? Vai isolar aí o nosso meio corporal do meio externo, que está numa temperatura menor, e vai diminuir essa sensação que nós temos aí de frio por conta dessa possível troca de calor entre o nosso corpo e o meio externo. Nós somos animais onde a temperatura corpórea não varia com a temperatura externa, mas nós temos a sensação térmica de frio, né? Por conta dessas variações de temperatura, e o nosso organismo se comporta a fim de diminuir essa sensação térmica. Então, quando está muito quente o meio externo, a gente vai transpirar a fim de manter a temperatura do nosso corpo na temperatura aí, né, de 36,5, por volta de 37 graus. E quando está mais frio o meio externo aí, a gente tem essa sensação de frio que é justamente percebida aí na nossa pele, né, e nas nossas extremidades, quem fica aí com a mão gelada, com os pés gelados, por conta dessa manutenção que o corpo faz para não ter troca de calor, a gente tem essa sensação de frio e a blusa de lã funciona como um isolante para que diminua essa sensação, que a gente realmente não tenha perda de energia na forma de calor. Nós sabemos de condições extremas, né, onde os corpos podem sofrer aí perda na forma de calor quando estão sobre áreas muito frias, né, ou regiões onde tem
aí um inverno muito rigoroso, então precisa dessa proteção para que o corpo faça a sua manutenção da sua temperatura, né? Mantenha a temperatura corpórea sem sofrer aí com a sensação térmica. E o último exemplo, ele fala assim, ó, julgue as afirmações a seguir. 1. A transferência de calor de um corpo para o outro ocorre em virtude da diferença de temperatura entre eles. Isso é verdadeiro, sempre vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. 2. A convecção térmica é um processo de propagação de calor que ocorre apenas nos sólidos. Isso é falso, nós vimos que precisa ter fluidez entre as moléculas, então é entre líquidos, né? Ou também pode ser gases. E 3, o processo de propagação de calor por irradiação não precisa de um meio material para ocorrer. Isso é verdadeiro. É o único meio de propagação de calor que não precisa desse meio material, né? Então, aqui as afirmações 1 e 3 sendo verdadeiras, está aqui na letra D de dado. Pessoal, na aula de hoje nós discutimos os conceitos relacionados à propagação de calor e como é que os corpos adquirem equilíbrio térmico. Os conceitos desta aula estão lá nas páginas de 26 a 28 e eu vou deixar a questão invertida da página 29 como tarefa. Façam com carinho, com capricho, que eu corrijo na próxima aula. Bons estudos, até a próxima. E aqui eu vou deixar uma tirinha cheia de amor e de carinho para vocês, listradinho como meu sentimento. Estou morrendo de saudade, espero que a gente se encontre muito em breve. Um beijo e se cuidem. Até!